Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então aqui nós damos sequência à série de estudos sobre os profetas menores. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, os 12 livros da Bíblia dos profetas menores. né? Já falei isso aqui, volto a repetir, os profetas menores foram homens de Deus chamados para profetizar um período específico da história do povo judeu. Amém? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Ageu. Eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto desse livro de Ageu. Amém? Lembrando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós estamos estudando o Antigo Testamento, mas nós sabemos que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra que traz vida aos nossos corações. Amém? Então, um pouco sobre o livro de Ageu, irmãos. No contexto histórico do povo de Israel, a Babilônia, todos nós sabemos que a Babilônia, o povo de judeu, foi cativo para a Babilônia. Ficou na Babilônia durante muitos anos. Eu não vou me manter aqui em anos, séculos, porque eu acho que isso não tem relevância. Amém? Vamos entender o texto e o que o Senhor tem para falar conosco através desse texto. Amém? Então nós sabemos que o povo de Israel, o povo judeu, foi cativo para a Babilônia. Esteve cativo na Babilônia durante muito tempo. Amém? Mas quando nós estudamos também o contexto histórico desse momento, o imperador Ciro, ele conquista a Babilônia. E ele derrota a Babilônia por volta de 539 a.C. E ao derrotar a Babilônia, Ciro, ele divulga um decreto autorizando o povo judeu a retornar. Ele autoriza os exilados a retornar para Jerusalém. E o povo volta para Jerusalém. Nesse contexto, inicia-se a obra de reconstrução do templo, até mesmo porque a cidade estava destruída. Jerusalém havia sido arrasada pelos invasores durante o período do exílio, e o povo começa a reconstruir o templo. O templo é lugar de adoração. O templo é lugar de comunhão com Deus. E o povo começa a construção do templo. Mas no meio desse caminho, no meio desse cenário, a obra do templo ela fica parada. Então o povo começou com toda a euforia, toda a alegria a reconstruir o templo. Mas no meio do caminho, a obra é abandonada. A obra ela é abandonada. A obra ela é interrompida. E nesse contexto, Deus levanta o profeta Ageu para profetizar para o povo sobre a necessidade de construir o templo. Então o livro de Ageu ele se divide em 2 capítulos apenas. Um livro muito pequeno, mas um livro, palavra de Deus, que traz edificação e vida. No capítulo 1 do livro de Ageu, Deus chama, o texto fala sobre o chamado para reconstruir o templo. No capítulo 2 de Ageu, Deus traz uma palavra de encorajamento para concluir a obra do templo. Então, no capítulo 1, o chamado para construir, para reconstruir o templo. No capítulo 2, fala sobre a importância de conclusão. Deus traz uma palavra de encorajamento para concluir a obra do templo. Quando nós olhamos esse texto e trazemos isso para as nossas vidas, nós vemos que é muito fácil começar algo na caminhada cristã, na nossa vida espiritual. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Está lá no livro de Eclesiastes. Porque começar todo mundo começa. No início é uma euforia, no início é uma alegria, no início, coração ardendo para fazer, mas no decorrer da caminhada é que começa a se desenrolar vários fatos que trazem tristeza, que trazem dor, vem os machucados, vem as pedras ao longo do caminho. E a Bíblia Sagrada nos fala que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Porque é no final que você vai ver a obra concluída. Nós como cristãos, nesta terra, nós sabemos que melhor é o fim, porque nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos que estaremos com Cristo na eternidade. Isso faz parte da nossa convicção, faz parte da nossa fé. Nós não negociamos esse princípio, porque nós cremos que fiel é o que prometeu. Então mas para isso, nós temos que permanecer firmes até o fim. Então não basta iniciar uma obra, e agora não estou falando de algo físico, estou falando da construção da obra espiritual. Amém? Nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo.
E a caminhada com Cristo, ela é algo, ela é dia a dia, ela é diária. Por isso que nós vamos estudar depois o livro de Oséias, e nós vamos estudar a palavra de Deus, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer a Cristo é algo diário, exige esforço, sacrifício. Nós não precisamos de sacrifício para ser salvo, porque o sacrifício da salvação Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, morrendo por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas é necessário sim dedicação, sacrifício, oração, vida com Deus, buscar a comunhão, batalhar pela comunhão, batalhar pela fé, batalhar para ficar firme, batalhar para que a nossa mente esteja blindada contra os contra-ataques do inimigo que vem para nos confundir, para nos fazer esfriar, para nos fazer perder a fé. E o povo aqui, na época de Ageu, eles estavam, cada um, eles começaram a obra do templo, pararam a obra do templo. Quando nós vemos o capítulo 1, nós vemos que o povo estava vivendo a sua vida confortável. Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que eles ouviam falar? Olha, vamos trabalhar no tempo. Não, ainda não é o tempo. Não é o tempo, não chegou a hora. Não chegou a hora. Vai chegar o momento certo. Não, o momento certo é hoje. A Bíblia Sagrada, também no livro de Eclesiastes, a Bíblia fala assim conosco que quem observa o vento não semeia. Quem observa a nuvem, você não vai colher nada. Porque nós não sabemos. O vento, a chuva, depende de Deus. Nós temos que semear de manhã, de tarde, o tempo todo e à noite. Estou falando isso para a nossa vida espiritual. Semear na juventude, na mocidade, na vida adulta, na velhice. Amém? Até o fim da nossa vida. Nós não podemos parar de semear na nossa vida espiritual. E Deus chama o profeta Ageu e usa o profeta Ageu como canal de bênção. No versículo 6, Ageu capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, como num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Nós temos uma missão nessa terra. Amém? Caminhar com Cristo implica em perseverança. Começar é bom, mas permanecer é melhor ainda. Permanecer até o fim é mais importante. Então Deus traz essa palavra de encorajamento para o povo. Quando nós lemos aqui, nós vemos que cada um, quando nós vamos para o versículo 9, 1:9, olhasse para muito, mas eis que alcançaste pouco. E o pouco, quando o trouxeres para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Cada um estava preocupado com a sua vida, com seus projetos, e se esqueciam da vida espiritual, se esqueciam da obra de Deus, se esqueciam do compromisso com Deus. Amém? Nós temos uma vida para zelar a Deus. Vamos prestar contas da nossa vida a Deus. Então batalhe pela sua fé. Se dedique à sua vida espiritual. Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E esse templo precisa de manutenção. Esse templo precisa de estar sendo reconstruído o tempo todo. Por quê? Porque nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Enquanto nós estivermos nessa terra, Deus tem sempre algo novo para nós. O nosso Deus é fonte inesgotável. Então, se você tem 30 anos de cristão, você nasceu dentro do Evangelho, isso não importa. Deus tem sempre algo novo para você. Amém? Nós não podemos parar em estagnar, porque se fizermos isso, nós vamos deteriorar a nossa fé. O templo vai passando por desgastes. Nós precisamos renovar as nossas forças em Cristo, buscando conhecer, prosseguindo em conhecer o Senhor. Foi essa palavra que Deus trouxe para eles. No capítulo 2, nós vemos que Deus levanta aqueles homens trazendo uma palavra de encorajamento, falando para eles assim: se esforça, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Do ponto de vista físico, comparar o templo da época de Ageu, o templo que foi concluído nesta época, se compararmos com o templo de Salomão, é óbvio que o templo de Salomão tinha uma grandeza, uma riqueza material, uma beleza física muito maior.
Era um templo maravilhoso. Nós vemos lá no Antigo Testamento, na época da construção do templo, Salomão, Davi desejou construir, mas Deus permitiu que Salomão construísse. E na construção do templo foram utilizados produtos de primeira qualidade. O templo físico, comparar o templo físico da época de Salomão com o templo da época de Ageu, é claro que o templo da época de Salomão seria grandioso, muito mais belo, muito mais bonito. Mas o templo, Deus está falando da glória da última casa, porque nós estamos falando aqui agora do lado espiritual. Jesus entrou no templo. E qual templo que Jesus entrou? Jesus entrou nesse templo. Esse templo simples, esse templo que não tinha o glamour da época de Salomão. Irmãos, aconteça o que acontecer fisicamente, Deus, ele está preocupado. Deus, ele está interessado, não preocupado, ele está interessado. Deus, ele quer se relacionar conosco. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo está batendo a porta do nosso coração para entrar e cear conosco. Deus, ele não precisa do nosso culto. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa que nós caminhamos. Não, ele não precisa. Porque se nós não adorarmos a Deus, a natureza adora. Leia o Salmo 148. Os animais adoram, as feras adoram, o vento. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Então Deus, ele não precisa da nossa adoração. Mas o Senhor se alegra quando nós, imagem e semelhança de Deus, nos dedicamos a servir ao Senhor de espírito, alma e corpo. Então vamos nos esforçar para que o nosso templo esteja preparado para receber a presença de Jesus. No Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus entrou no templo e ele purificou o templo. Que Jesus possa entrar na sua vida e purificar a sua vida, no nome de Jesus. Mas para isso você precisa estar reparando o templo. Você precisa estar olhando o que falta ser consertado no templo. O que falta ser colocado no lugar. Nós sempre precisamos melhorar em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. E Deus vai nos mostrar a cada dia. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor se aproxima de nós. Porque Ele está interessado em se relacionar conosco. Deus, Ele quer. Deus, Ele nos ama. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele quer se relacionar conosco. Não vale a pena, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Que o seu tempo esteja preparado para receber a presença de Deus. Se dedique, não pare, não pare. Que a obra que o Senhor começou, Ele vai concluir pela sua infinita misericórdia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Um forte abraço. Leia a palavra de Deus. Se dedique em estudar a Bíblia Sagrada, porque é ela que é fonte inesgotável para as nossas